Fala, meus amigos, hoje no canal Negócios Sem Estresse vamos falar sobre a Shibarium, o que aconteceu, o que os investidores estão pensando nesse projeto, está cumprindo o que promete, está decepcionando. Vamos analisar com calma tudo o que está acontecendo. Primeiramente, vamos ver aqui uma questão aqui da Shibarium. A Shibarium, no lançamento dela, ela dizia que teria uma queima de trilhão, a cada mês iam ser um trilhão de Shibas que seriam queimados, mas isso não se cumpriu. Então, a expectativa dos investidores começou a ter uma certa desavença com a própria moeda. Quando isso começa a acontecer, quando a promessa é muito grande, a expectativa sempre é um pouquinho maior do que a promessa. Então, o lançamento não conseguiu atrair sentimentos de alta, uma vez que os investidores se mantêm afastados da Shiba Inu. Então, já começou estranho, a Shibarium prometeu muita coisa e a Shibarium não prometeu. E tem uma rede, olha isso, uma rede que ela é específica para a Shiba Inu, como se fosse um guia, assim, uma pessoa que estuda a Shiba Inu com muita perspicácia, né? Ela se chama Chandley. Ela previu que ela pode não se recuperar esse mês, o que é prejudicial para você que investe na Shiba Inu a longo prazo. E de acordo com essa previsão, ela pode dizer que ele pode chegar a um aumento de 10,19% em relação ao preço atual. Mas é aquilo que eu falei, é uma empresa, é uma research que ela se foca muito no Shiba Inu. Pode ser, eu não posso falar com certeza absoluta, mas pode ser que esta empresa ela tem interesses por trás da Shiba Inu. Pode ser que ela seja uma das empresas que tem grande investimento em Shiba Inu e ela quer especular em relação aos investidores que estão com boas vistas em relação a Shiba Inu. Agora, o problema do Shibarium é o seguinte, o Shibarium ele é um fork da Ethereum, da rede Ethereum. E muitos de vocês que não conhecem assim a questão de desenvolvimento tecnológico pode pensar, mas tá tudo bem, o que é um fork? Um fork, ele pega a base de um projeto e ele faz a partir dali, a partir daquela base. Só que acontece o seguinte, o Ethereum, ele vai sempre se atualizando, sempre vai tendo alterações bruscas, alterações que são mais assim difíceis de as pessoas entenderem como funcionou de fato, porque é uma rede blockchain, então ela tem uma complexidade enorme. Então, as pessoas que entendem de tecnologia vão dizer que a Shibarium ela é um fork chamado de Refis Fuki. Se você investe em setores de tecnologia, se você é um entusiasta de software livre, você vai entender que Refis Fuki significa o seguinte: remasterização de final de semana de fundo de quintal. É o que as pessoas falam das polêmicas do Refis Fuki. O que acontece? Tem pessoas que creem que essa teoria de Refis Fuki não oferece nada de novo. É apenas um sistema desnecessário e útil e que estão inútil. E que estas são uns lixo e desrespeito ao projeto original. Pode ser que a Shibarium, ao redor de outros investidores de criptomoedas que não são fãs da Shiba Inu, eles entendam que seja um Refis Fuki, remasterização de final de semana de fundo de quintal. Ou seja, é uma coisa totalmente inútil, não tem coisa assim que seja muito valiosa para quem investe. Se você pensa diferente, tudo bem. Eu tô dizendo a perspectiva de quem investe, quem não gostou da Shibarium, quem tá decepcionado com a Shibarium, quem não investe em Shiba Inu. Que é o meu caso, inclusive. Outra coisa, se você investe em Shiba Inu, eu vou mostrar algumas coisas interessantes para você. Agora, a moeda tá em 15º lugar em relação ao CoinMarketCap. Então, a negociação dela não tá tão ruim em relação a outras moedas. Ela tem uma comunidade relativamente forte. Se você gosta da moeda, fica de olho na movimentação dela, porque agora a gente tá no momento, sabe o Fear and Greed? As criptos como um todo, elas estão no momento de fear. As pessoas estão com medo de investir em criptomoedas. Se você acredita fielmente na moeda, se você acredita no projeto de Shibarium, você tem comportamento que o pessoal chama de antifrágil, que você vai contracíclico, talvez seja interessante você investir na Shiba Inu agora, porque ela está decepcionando. É o de fato que está acontecendo com o Shibarium. Porque a promessa de queimar trilhões de tokens por mês não está se cumprindo. Ela queimou 5 bilhões em agosto. Não sei se foi começo de agosto até setembro agora. Mas 5 bilhões para trilhões é complicado. Porque é o seguinte, a cada 1 trilhão, você precisa de 1.000 bilhões. Então 5 bilhões não foi absolutamente nada. Então foi algo bem deixou muito a desejar. E outra empresa que está por trás disso daí, um membro da equipe da Shibo, até falou o seguinte, que é a Lucy. Ela falou o seguinte:
pode ter essa queima, redução de tokens Shiba disponíveis, mas ela enfatizou, a própria pessoa por trás do projeto Shiba falou que essa redução pode não garantir o aumento de preço do token. Então eu vou dar um exemplo para você que pode chatear. Vamos supor que você pega um copo, você está na praia, você pega um copo, você enche de areia. Vamos supor que você encheu esse copo de areia, ele tem 5 trilhões de areias, de grãos de areias. Você falando assim, olha, esses 5 trilhões de grãos de areias, eu vou queimar 1 trilhão de grãos por mês. Ainda que tiver sobrando 5 milhões de grãos, e todo mundo tá na praia e fala assim, ó, tudo bem, você tá me vendendo 5 milhões de grãos de areia. Por que eu compraria 5 milhões de grãos de areia? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a Shiba, ela pode até ter algumas alterações no projeto, ela pode ter até algumas queimas de tokens, mas isso não necessariamente vai refletir numa valorização do token. Isso é uma coisa que você tem que ficar muito esperto, porque se você for um investidor de curto prazo, faz trade, beleza, é um projeto muito bom, que ele tem muita volatilidade, você pode se beneficiar disso. Agora, se você é um holder, ou se você tende a investir não por conta do gráfico, mas sim por conta dos fundamentos, fica de olho aberto. É aquilo que eu falei, a redução da oferta não necessariamente vai ter um aumento de demanda, porque pode ter um desequilíbrio muito grande a ponto da demanda não ser interessante. A pessoa não tem interesse em Shiba Inu. Muitas pessoas não têm um mínimo de interesse em investir em Shiba Inu. Então pode queimar token à vontade, que isso não vai refletir numa valorização grande. Isso é uma coisa de se ficar de olho. E outra coisa que as pessoas estavam dizendo é que elas estavam esperando que a moeda tivesse uma valorização grande. Só que em vez da valorização, ela teve um declínio de 3,7%. Mas aquilo que eu te falei, nós temos um momento de medo, de fear. Fear em criptos, medo em criptos. Eu, por exemplo, não estou investindo em Bitcoin, não estou investindo em Ethereum, não estou investindo em nada. Eu sou conservador. Eu invisto em Bitcoin, invisto em Ethereum, tenho uma carteira cripto, mas no momento eu estou vendo como que o Fed americano está se comportando, eu estou vendo com muita calma como que o SP500 está se comportando, porque além das pessoas americanas que investem em SP500, né, SP500, pessoas do mundo inteiro também investem, porque é uma ETF de valorização constante, não tem muita queda brusca, e são pessoas do mundo inteiro que têm uma certa confiança nas principais empresas do SP500. Agora, vamos falar para a parte gráfica da Shiba Inu, para você ver quais pontos podem ser interessantes. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de compra, de venda, você faz o que você achar melhor. Eu só estou dizendo os pontos para você ficar de olho, você ficar esperto, beleza? Então é o seguinte, se você é um investidor de curtíssimo prazo, você pode ver aqui, e eu uso para trade, eu não faço mais trade também, vou deixar isso bem claro. Mas quando eu fazia, eu usava a técnica de você analisar a partir do φ ao cubo. Então você pega uma média de 7, 14, múltiplos de 7 em geral para você ver os candles, e a partir daí você traça o suporte e o topo, né? Então vamos ver aqui, ó, o suporte da Shiba, se você for investidor de curtíssimo prazo, hein? Se você for investidor de curto prazo, você tem que analisar algo aqui em torno de 728. Você conta os zeros, aí são, se não me engano, 5 zeros. Eu não vou ficar falando 000 porque acaba me confundindo a quantidade de zeros. Então são 5 zeros e você... Na verdade são 5 zeros antes do ponto zero, né? Depois do ponto zero. Então 728 para você que tem a mínima de um curtíssimo prazo, e o ponto de você... para você passar desse ponto para ter um aumento, na verdade, você tem que pensar aqui no valor próximo de 11,41. Agora, se você não faz day trade, se você procura mais algo de um médio prazo, pode ser um swing trade de uma semana, um mês, você pode fazer um position trade de mais meses, vamos supor, você vai fazer um position trade de 3, 4 meses. O que você tem que olhar aqui, ó? Ao meu ver, e eu não sou analista técnico, não posso fazer análise técnica de verdade, eu só estou te explicando o que eu estou vendo e o que eu acompanharia. Você não pode seguir, outra coisa muito importante, você não pode seguir um monte de youtubers por aí que eles não têm regulamentação pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Acontece muito isso aí, eles fazem a recomendação para você. Eu não posso fazer porque eu não sou registrado eu não tenho o CNPq, eu não tenho o CNPI, eu não tenho a outorga estatal para poder fazer isso. E eu também recomendo você não seguir quem não tenha. Então é o seguinte, eu como leigo, posso falar como leigo, porque aí eu posso falar como investidor qualquer, sem ter
feito uma prova por trás, eu olharia este ponto aqui de 602 para você começar a pensar num position trade, num swing trade. E uma saída aqui de 15,95. Agora, muito importante, por que eu estou fazendo tantas ressalvas em relação a Shiba Inu? Por que eu estou fazendo tantas ressalvas em relação ao gráfico de Shiba Inu? Porque é o seguinte, pessoal, eu quero ter muita sinceridade com você que está me assistindo, porque acontece muitos golpes aqui no YouTube em relação a criptomoedas, assim, é demais. Tem pessoas enriquecendo às custas do erro das pessoas que estão seguindo elas. Então, para ser uma relação honesta entre quem está me assistindo e para que eu tô criando um canal, para ter um propósito, para ter algo que beneficie você que está assistindo, eu tenho que ser honesto. Então eu não posso falar para você que esses pontos aqui são uma análise gráfica perfeita, até porque nem os grafistas de verdade fazem análise perfeita e nem os fundamentalistas de verdade fazem análise perfeita. Todo mundo vai ter flutuações de análise gráfica, vai ter flutuações de análise fundamentalista. Então é uma relação honesta. Eu não ganho nada com Shiba Inu, eu não coloco aqui link da Shiba para você comprar, não tem link de airdrop nenhum, então eu não faço uma relação de golpe com você que me assiste. É bem sincero isso te falando, então tome muito cuidado com um monte de youtubers aí, pequenos inclusive, de 2 mil, 30 mil, 50 mil inscritos, que fazem você comprar moedas aleatórias, porque eles especulam, eles recebem airdrops e eles ganham com base na sua perda. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos numa próxima notícia da Shiba ou de outras moedas como Dogecoin, Baby Doge, Husky AI, entre outras pequenas criptomoedas. Beleza? Nos vemos numa próxima.